Queridos, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 30. Jeremias 30, verso 8, diz assim: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. Quebrarei o jugo que está sobre o pescoço e despedaçarei as correias. Meus amados, a gente sempre fala, sempre prega, sempre lê, sempre ouve sobre Jesus e sobre atributos e atuações, características, a forma como ele se apresenta. Então, a gente vê Jesus como Filho de Deus, a gente vê Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente vê Jesus como o Senhor que sara, o Senhor que cura, a gente vê Jesus como Messias, a gente vê Jesus como Salvador. A gente vê Jesus de várias formas, e Ele se apresenta na multiforme graça dEle sobre as nossas vidas, Ele trabalha, Ele se manifesta. Mas muitas vezes nós esquecemos que Jesus Cristo também é o nosso libertador. E hoje eu quero falar com você sobre o Jesus que liberta. Porque a gente, quando pensa em libertação, a primeira coisa que a gente pensa, quando fala culto de libertação, a gente pensa no capeta. Fala sério. Você vê uma pessoa oprimida e fala assim, aquela pessoa está precisando de libertação. Né? Você vê uma pessoa chata, aquela pessoa precisa de libertação da chatice. Você vê uma pessoa, sabe assim, ranhenta. Você vê uma pessoa carregada, que parece ter uma nuvem negra na cabeça. Você fala assim, ela precisa de libertação, precisa de Jesus. Deixa eu dizer a você, nós também, como cristãos, como servos, como discípulos, como filhos, também precisamos, muitas vezes, experimentar o Senhor que liberta, porque muitas áreas das nossas vidas, algumas áreas das nossas vidas, precisam de libertação. A gente, às vezes, se acostuma com determinadas coisas e acha aquilo normal. A gente se acostuma com determinados posicionamentos nossos e acha aquilo normal. A gente atua, reage, a gente acha que o nosso jeito de ser é o jeito normal. E, na verdade, a gente vê pessoas que são salvas, pessoas que encontraram Jesus e que Jesus salvou os seus espíritos, que são pessoas nascidas, sabe, no sangue do Senhor, precisando de libertação. Será que eu estou falando com alguém aqui essa manhã? Eu creio mais do que isso. O Senhor está falando e começa a falar com algumas pessoas, porque você vai entender que algumas amarras da sua vida, algumas situações da sua vida, o que eu estou dizendo aqui, a gente fala assim, nossa, eu sei que tem crente que tem pecado oculto. Eu não estou falando de pecado oculto. Eu estou falando de situações que nos impedem de caminhar, de vencer, de conquistar, de continuar na marcha. Muitas vezes, algumas prisões nas nossas vidas, nós sequer notamos, porque nós nos acostumamos com elas. Sabia disso? Tem situações que você se acostuma. Tem situações ruins, tem situações que você diz, não vai ter como mudar. Né? É assim mesmo, é o espírito de Gabriela. Então tem que repreender. Eu nasci assim. É esse espírito de Gabriela. Cansei de ver minha avó cantar isso com meu avô. Ela falava assim, eu nasci assim, saía assim, coisando para ele. O vovô falava assim, Carmen, você tem que mudar. Ela falava, eu nasci assim. Morreu assim. É isso mesmo que você quer? Gabriela, está amarrado esse demônio de Gabriela na sua vida. Entendeu? Gabriela da novela, né? Cravo e Canela. É isso que eu estou, entenda. Depois vão falar assim, nossa, o pastor está falando mal das Gabrielas. Não, tem muita Gabriela abençoada. Né? Mas, sabe, todos nós temos prisões. E muitas vezes a gente esquece. A Bíblia fala que o Espírito, preste bem atenção nisso, o Espírito está pronto
o Espírito nosso, quando nós aceitamos o Senhor, nós saímos da condição de criaturas para a condição de filhos. Quando nós encontramos o Senhor e Ele nos acha, Ele muda a nossa estrutura. Nós passamos a ser herdeiros com Cristo Jesus. Esse é um diferencial. Mas só que existe todo um outro processo. Existe toda uma outra evolução que precisa ser feita em nós. Nós precisamos dar vazão ao Espírito Santo para que Ele possa trabalhar nas nossas emoções, que fazem uma ligação muito forte entre aquilo que nós vivemos com o reino espiritual. A gente não vem cá, meu filho, olha, ninguém desencarnou aqui. Vamos falar um termo, né? Que o povo fala, você não está desencarnado, você não é um espírito aqui, você não tem corpo, se ele beliscar, você vai sentir dor, não vai? Então, sinal que você está aqui, né? Você não morreu, entendeu? Você não é o fantasminha, você não é o Gasparzinho, você é uma pessoa. E a gente às vezes esquece que a gente é uma pessoa, e precisa de deixar Deus tratar em nós. E Jesus Cristo é aquele que nos salva. O Senhor é aquele que nos cura e cura o nosso corpo, mas Ele também é aquele que liberta do jugo, liberta das cadeias, liberta das opressões, liberta de muitas sequelas que nós trazemos, de muitas marcas que ainda doem. Muitas vezes nós não conseguimos ter um processo de cura completo, estamos com feridas abertas e não com cicatrizes fechadas. A cicatriz te lembra aquele momento, mas a cicatriz ela não dói, a cicatriz ela é só uma marca de que houve uma ferida e aquela ferida foi curada, sabe? E nós precisamos entender que Jesus Cristo foi aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido e veio trazer libertação aos cativos também. E em nome de Jesus, hoje eu quero que você receba uma palavra de Deus, de que o Senhor que liberta está neste lugar para trazer libertação à sua alma, libertação na sua casa, libertação nos seus filhos, sabe? Eu creio num Deus que é um Deus que rompe cadeias, um Deus que arranca julgos e traz liberdade e libertação. Nós precisamos entender isso, sabe? Você não foi criado, meu irmão, para viver sobre um jugo de escravidão. Você não foi criado para viver sobre um jugo pesado do pecado, para viver sobre um jugo pesado da carência, um jugo pesado da depressão, da autoestima baixa, ou da baixa estima, né? Sabe? Você olha para si e nada está bem, você olha para você e nada está bem, você olha e você acha que você não consegue nada, sabe? As cadeias que prendem a nossa alma, elas são fortes demais, que impedem. Pergunte a alguém que tem depressão clínica mesmo, a pessoa fica numa cama, ela fica trancada num quarto, ela não consegue agir, reagir, ela não consegue fazer nada, sabe por quê? Porque existem cadeias que simplesmente nos prendem e que impedem o nosso caminhar. E a gente às vezes está achando que o problema está no nosso irmão, no nosso marido, no nosso filho, na nossa esposa, na igreja, no chefe, nos amigos, e o problema está em nós. Deixa eu explicar a você, o seu problema está em você mesmo, não está no mundo. E a gente precisa entender que esse Jesus que veio, Ele veio para fazer uma obra completa. Ele veio para salvar você e libertar você da cangalha que o diabo colocou na sua vida. E existem muitos crentes vivendo uma vida pela metade. Você não foi criado por Deus para viver numa vida de desgraça. Você não foi criado por Deus para viver numa vida entristecida. E eu não estou aqui dizendo que você foi criado para ser milionário, não estou dizendo isso não, porque não é dinheiro que traz felicidade, sabe? Mas eu quero que você entenda que Jesus Cristo, sabe, quando Ele vem fazer essa obra, Ele vem restaurar em você algo que a gente esquece. Você e eu, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Entenda isso. Quando a gente chega aqui e fala nada menos que vitória, porque Deus nunca entrou numa batalha para perder, meu filho. Eu não consigo ver na Bíblia, e eu não consigo ver ao longo da história, uma batalha na qual Deus tenha entrado, que Ele tenha ficado sequer em segundo lugar. Não, Deus recebeu medalha de prata. Quem recebeu medalha de ouro? O diabo? Não.
Deixa eu dizer uma coisa, Jesus recebe a prata, o ouro, o bronze, recebe tudo, Ele está em primeiro lugar, e o diabo sempre perde lá atrás. E na sua vida, esse Deus que traz libertação também vai entrar, para ganhar a batalha, ganhar a corrida em primeiro lugar, sabe? Você foi criado para o louvor da glória de Deus, e nada vai diminuir a glória de Deus na sua vida. Eu quero que você receba essa palavra de Deus nessa manhã. A glória do Senhor, ela tem que estar presente em você, sobre você, ela tem que causar incômodo no inferno. O inferno vai olhar para você e falar assim: com esse eu não posso, com essa eu não posso, porque existe glória, sabe? Porque quando a luz chega, as trevas têm que sair. Maior é o que está com você, meu irmão, do que todo o inferno que se levanta. Sabe, uma coisa que tem sido muito clara para mim: um sim de Deus vai anular todos os nãos do diabo na sua vida. Eu tenho falado isso já há alguns domingos. Ele não tem autoridade para poder dar determinações à sua vida, porque se o Filho libertar, verdadeiramente os sereis livres. E Jesus Cristo, o libertador, um dia nos encontrou e nos libertou, e nós temos que viver como libertos que somos. O diabo tenta mostrar algo, mas eu digo a você: deixa a realidade de Deus ser manifesta na sua vida. Abra lá em Lucas 13. Lucas 13 tem uma história muito interessante. Lucas 13, versículo 10 diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Nem toda enfermidade é demônio, entenda isso, mas existem enfermidades que são causadas por demônio. Entenda essa diferença. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Havia uma mulher presa, oprimida, há 18 anos. Não são 18 dias, não são 18 meses, são 18 anos. Deixa eu explicar, para você entender. 18 anos é uma criança nascer e tirar carteira de motorista 18 anos depois. É muito tempo. É muito tempo. Dezoito anos é tempo para se formar, é tempo para se aprender, é tempo para o caráter ser desenvolvido e personalidade também. Aquela mulher estava presa há 18 anos. E aquela mulher, ela vivia sob o jugo de Satanás há 18 anos. Você sabe o que é que me impressiona? Sabe o que é que me impressiona? Aquela mulher, ela não era cirofenícia, ela não era grega, ela não era gentia. Aquela mulher, ela não era uma ímpia. Eu quero que você entenda isso. Pastor, por que você está falando isso? Porque se você ler o resto do texto, você vai entender. Aquela mulher, ela não era alguém que estava à parte, que estava distante da bênção de Abraão, da bênção da lei. Ela não estava distante de Jeová. E muitas vezes a gente acha que pessoas, talvez agora você entenda, porque muitas pessoas pisam na bola,
tropeçam no altar, tem problema na igreja, no relacionamento, tem problema no convívio, tem problema. Sabe por quê? Aí fala assim, aquela pessoa precisa de salvação. Quantas vezes eu mesmo já disse, fala assim, que aquela pessoa está precisando de salvação. E não, a pessoa foi até salva, mas ela precisa de ser liberta. Jesus vira, porque Jesus é questionado, porque era um sábado, e Jesus estava trabalhando, digamos assim, no sábado, curando alguém no sábado. Estava curando no sábado. E o chefe da sinagoga chega para ele e fala assim, é um absurdo, vira para o povo e fala assim, está vendo esse aí, ó, tem tanto dia para curar, vai curar justo hoje? Entendeu? Aí Jesus vira, meus irmãos, Jesus era legal. Assim, uma língua afiada, uma espada na boca, porque em Apocalipse você vê que tem uma espada que sai da boca de Jesus. Hoje eu entendo essa espada que sai da boca de Jesus, porque ele vira e chama de hipócrita o sacerdote. Ele vira e fala que vocês são hipócritas, vocês são falsos, vocês vão deixar de alimentar um boi ou um cordeiro, sei lá o que for, se for um sábado, vai tirar a manjedoura de comer, o lugar de comer? Não. Jesus vira e fala assim, esta mulher, ela é filha de Abraão, está lá na frente. Hipócritas, no versículo 10, Jesus respondeu, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Filha de Abraão, tem muito filho de Deus que está vivendo escravidão, corcunda. Eu imagino o sofrimento daquela mulher encurvada. Eu estava lendo, Beth Carvalho fez um show deitada, né? Ela falou assim, na cama com Beth, estava lá, ela mesmo brincando. Ela está com um problema seríssimo de inflamação, acho na coluna, coisa assim. Eu que tenho problema de coluna, sei o tanto que aquilo dói. Entendeu? É um guerreiro, ele está lá, conseguiu falar assim, olha, estava fazendo um show sentada, não está dando, vou deitar. E tem crente que quer estar com dorzinha de uma encravada, não vem para a igreja, né? Queima, Jeová. Entendeu? E aí, assim, aquela mulher vivia essa situação presa. Quantos de nós estamos vivendo em prisões e em cadeias? Nada, eu conheço pessoas que nada ao redor está bom. Tudo é ruim. Não existe uma palavra boa para alguém. Não existe elogio, não existe gratidão, não existe educação. E eu não estou dizendo de uma, eu conheço várias. Porque a gente termina convivendo com várias pessoas. Então existem situações, e aí a Bíblia fala que pelo fruto a gente conhece a árvore. Não é? E a pessoa frutifica, já fruto estragado. E a gente vê que aquilo que está dentro de si tem impedido o fluir. Está vivendo como aquela mulher há 18 anos, presa por Satanás, sendo filha de Abraão. Sabe? Quantas vezes a gente vê homens e mulheres sendo levados a situações, a passar por determinadas lutas, por conta de prisões, e acha que está tudo muito normal, sabe? Às vezes a gente fala, não existe maldição hereditária, não. A gente aprende e a gente termina sendo dominado por histórias de família, sabe? O avô fazia, o pai fazia, e o filho e o neto vão continuar fazendo, replicando, sabe? Eu lembro que a história da minha família por parte de pai era um tanto complicada. O meu avô paterno era uma pessoa que entrou em rota de colisão na igreja, com um pastor na época, sabe? Que era parente dele, que era primo, né? Uma coisa assim, do meu avô paterno. Rebelde, brigou com a igreja, brigou com todo mundo, era um terror, e aí saiu da igreja, sabe, brigado com a família. Meu pai vai e aprende a mesma coisa. Quantas vezes meu pai brigou com meu avô, quantas vezes meu pai saiu da igreja, quantas vezes aprontou, quantas vezes se levantou, sabe?
A história era para continuar comigo, ser o rebelde, ser o cara que vai lutando com o pastor. Eu só quero dizer a você que hoje eu sou o pastor. Sabe por quê? Porque não é aquilo que aconteceu com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, que tem que replicar em mim. Porque o filho é que traz libertação e muda história de família. E eu quero dizer a você que se foram 18, 28, 38, 48, 60 anos de vida torta ao longo de uma história familiar, na sua, o laço, na sua cangalha, na sua vida, o jugo, na sua história, a cadeia, ela não vai prevalecer, porque o Senhor, aquele que liberta, está aqui para trazer libertação de histórias aqui, que são histórias de família. Entende? Você recebe em nome de Jesus? Receba, sabe? O Senhor é aquele que faz. E aí Deus vai trabalhando, vai tratando. Sabe, aquela mulher, um espírito de enfermidade, filha de Abraão, sabe, deixa eu explicar a você, ela tinha direito à promessa de Deus, ela tinha direito, sabe, diante de Deus, ela tinha acesso à presença de Deus, porque ela era filha de Abraão, ela é filha da aliança, e eu quero dizer a você, você é filho da aliança. Aquela mulher passou 18 anos para encontrar Jesus. Vou só te lembrar, você já encontrou Jesus que liberta. Sabe, em nome de Jesus, não vão ser 18 anos para frente, mas o Senhor é aquele que vai trazer libertação da sua história. Sabe, a gente fala para você quantas vezes o Senhor vai te surpreender, e eu quero profetizar. Você não vai entender nada, nem ninguém vai entender nada. Lá em Atos 12, a gente tem a história de Pedro. Pedro estava preso na cadeia, preguei até outro dia desse, sabe, sobre Pedro que estava preso, sabe, ali acusado daquilo que ele estava fazendo de errado, que era pregar o evangelho, né? Pedro estava ali sendo acusado de pregar, estava sendo acusado de insuflar a multidão. Beleza. Havia um grupo orando. Meu irmão, eu só vou te dizer uma coisa: oração ainda funciona. Pastor Vlarino sempre dizia uma frase que a Rainha Elizabeth falou uma vez. Ela falou: eu temo muito mais um homem de joelho do que um exército armado. Saiba que a sua oração, ela vale muito diante de Deus. Como é que a gente recebe as coisas? Vou virar aqui, me dá o microfone aqui. Por que ele me deu o microfone? Simples assim. O fato de eu pedir, o fato de eu expor, sabe, me dá a capacidade de ser entendido e ser atendido. A Bíblia fala: quem pede, quem busca e quem bate. Você está esperando o quê? Hoje é dia de você pedir, de você buscar e de você bater, porque hoje você vai achar, porta vai abrir, muralha vai cair. E aí fala assim: nossa, o pastor está mudando. Não, eu estou dizendo a você que o Deus que eu conheço é um Deus que faz milagres. E se você está aqui, precisa, o lugar certo é esse. O lugar certo é esse. Interessante, olha só. Aquela mulher, ela chega, e aí, o que me surpreendeu, ela estava no lugar certo. Onde que ela estava? Na sinagoga. Ela estava ali buscando Deus. Os homens estavam ali, estava todo mundo ali. Aquela mulher torta, e uma mulher que, por ser mulher, ela tinha menos acesso à educação, à cultura, a um monte de coisa, mas ela estava ali, no lugar certo. Querido, esteja no lugar certo, porque na hora certa o Senhor é aquele que te encontra. Voltando a Pedro, Pedro estava na cadeia. Havia um povo que orava. Não havia? A igreja não estava orando? O que aconteceu? O anjo foi lá: meu filho, quando você ora, às vezes você acha que nada acontece. Às vezes você acha que nada está acontecendo, nada. Lembra Daniel estava orando, nada aconteceu, ficou orando, nada. Depois de um tempão chegou o anjo e falou assim: olha, meu filho, desde a hora que você orou,
que a oração chegou. Meu irmão, na hora que você bota o joelho e liga o Senhor em nome de Jesus, acabou. O Senhor que está lá no céu abre o canal de comunicação e te ouve. A oração chega. Tem resistência para a sua resposta vir, mas não tem resistência que possa suplantar o poder e a autoridade do Deus que você serve. E a palavra que ele disse, o diabo pode até tentar, pode embotar determinadas situações, pode tentar botar nuvem, pode botar neblina, pode botar tempestade, mas eu digo a você, você vai chegar e alcançar a bênção de Deus e acabou. Entendeu? Pedro estava lá e é muito legal. É muito legal. Sabe o que é que fala lá em Atos 12? Pedro estava dormindo. Tinha soldado de um lado, soldado do outro, dentro da cadeia. Preso. Pedro estava preso com algemas. Ele não estava amarradinho, não. Ele estava preso com algemas. O que aconteceu? A Bíblia fala que elas caíram, elas se abriram. Tá. O anjo chegou com chave. O anjo chegou com um pé de cabra, com uma serrinha. Falou, peraí, Pedro. Não. Pedro sai. Tem o portão da cadeia. Eu achei legal que a Bíblia coloca assim na versão nova, fala assim, ó, e as portas se abriram automaticamente. Gente, está melhor que a cancela da igreja, que dia funciona e 2 dias não. Entendeu? Quando o anjo do Senhor chega, deixa eu dizer, não tem portão que se mantenha fechado quando Deus vai passar. Viu? O Senhor está passando, os portões têm que se abrir automaticamente. Eu imagino Pedro. Por que Lucas está contando essa história? Porque Lucas ouviu de Pedro. Então eu imagino Pedro chegando na casa, a igreja reunida orando, bate na porta, aquele rolo todo da menina lá, que é o anjo de Pedro, que não é Pedro e tal, Pedro entra. Eu imagino um anjo, Pedro, mas Pedro, como é que foi acontecer? Eu falei, não sei. Estava dormindo, de repente veio uma luz. De repente as algemas caíram. Aí eu saí achando que estava dormindo, estava sonhando, o portão abriu. Não tinha chave, não tinha nada, não sei o que aconteceu, eu só sei que eu estou aqui. Meu filho, eu quero dizer na sua vida, o Senhor é capaz de fazer algo. Você vai estar orando, você está clamando, você não sabe como é que seu marido vai ser alcançado, seu filho, sua mulher, sua casa, as situações vão ser mudadas, você não está entendendo nada, você não sabe nada, e eu vou dizer a você, é melhor não saber, melhor não querer saber, melhor não querer se envolver com isso, mas eu quero que você entenda que você tem um Deus que faz com que as algemas se abram, os portões se escancarem na sua vida. Você não precisa saber como é que Ele faz, você tem que ter certeza que Ele faz e vai fazer na sua vida, sabe? Pedro virou e falou assim, olha, não sei, eu só sei assim, aqui estou, sem algema e com portão livre. Entendeu? Então, meu filho, na sua vida, em nome de Jesus, receba uma palavra de Deus, de que Deus vai surpreender você. Quando você menos esperar, o anjo do Senhor chega, as cadeias vão cair, os portões vão abrir, você vai falar assim, não sei, vai ficar todo mundo confuso. O médico vai ficar confuso, o advogado vai ficar confuso, o marido vai ficar confuso, todo mundo vai ficar confuso, mas você vai estar com a sua vitória livre, leve e solto para a glória de Deus. Entendeu? É assim. Então, você tem que entender e sabe, e introjetar na sua cabeça, sabe? Às vezes, a vontade que tinha de Deus, eu precisava de uma bisnaga daquela temperar peru de Natal, que tem um cano assim, que você bota o tempero, você enfia no peru assim, aperta, e o tempero do vinhadalho vai lá dentro da carne. Tinha que ter um negócio desse espiritual para enfiar na cabeça dos crentes. Enfia assim, enfia fé, enfia palavra, e aí você vai estar encharcado da palavra de Deus. Quando o diabo tentar jogar uma seta de incredulidade, você vai falar assim, olha, o meu Redentor vive, na hora certa Ele vai se levantar em meu favor, sabe, eu tenho direitos em Deus, eu sou parte da herança, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Deus, eu sou aliançado com o Pai, eu tenho promessas, e essas promessas de Deus não vão ser frustradas. Aquilo que o Senhor tem falado ao meu respeito, a respeito da minha casa, que eu e minha casa vamos te servir, pois eu creio que eu e a minha casa vamos te servir, ainda que tudo diga o contrário. Eu creio que o Senhor é aquele que brada decretos a meu favor e não contra mim nem contra a minha casa.